Estamos de volta, agora com essas três lindezas aqui para falar sobre diálogos anais. Cris Marcelo, educadora sexual, palestrante e empresária, idealizadora da Sophie Sensual Feelings. Isso. E da Love Plano Oficial, pioneira no conceito Sexual Wellness no Brasil. O Breno Rosostolato, psicólogo, educador sexual, professor universitário, escritor e pesquisador sobre temas relacionados à sexualidade humana. Seja bem-vindo. Renata Lima, empresária, idealizadora da Excita-me Sex, o maior sex shop do Instagram brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Pessoal, dúvidas, angústias, gritos escondidos, uma vontade de chorar, que vocês queiram falar sobre esse assunto, por favor, coloquem lá no chat do YouTube. Eu vou reportar aqui por áudio para eles, tá? É uma roda é um grande bate-papo que envolve tanto eles quanto vocês. Vocês são muito bem-vindos para estar conosco nessa discussão, tá bom? E você que ainda não acessou o Instagram da Intime Expo, acessa depois da palestra, evidentemente, depois do nosso diálogo, para participar de todos os nossos sorteios. É isso aí, gente. Agora é com vocês. Obrigada, Lu. Obrigada, Breno. Obrigada, Rê, por estar aqui comigo nesse encontro, né? Eu pedi licença para eles, gente. Como a Sofia ela é uma marca jovem, né? A gente completa 5 anos no final desse ano. Eu pedi licença para falar rapidamente sobre a Sophie, porque ontem a gente teve muitos entrantes novos no nosso Instagram buscando a marca, né? Então, a Sophie ela é uma marca voltada para o público feminino, né? O nosso grande objetivo é fazer com que a mulher ela realmente se conecte com a própria identidade, com a sexualidade dela. Os nossos produtos, eles são um veículo para isso. Na verdade, eu sempre falo, não é o fim, mas é o meio para a gente fomentar realmente essa conversa sobre sexualidade humana. E são produtos leves, veganos, livres de parabeno, não testados em animais. A gente tem uma preocupação nesse desenvolvimento. Somos a primeira empresa no Brasil a abordar a sexualidade dentro do conceito sexual wellness, né, de bem-estar sexual. E, recentemente, eu fui referenciada na Forbes como uma líder feminina de uma empresa promissora nesse segmento e acabo de ganhar também um prêmio internacional pela Fundação Brito, que reconhece mulheres que inspiram outras mulheres dentro do seu segmento. Então, eu queria convidar vocês para, depois que a gente sair da Intime, né? Porque tem um monte de palestra bacana aqui hoje também, que vocês passem lá no Instagram da Sophie Sensual Feelings, e para conhecer a gente, aqueles que ainda não conhecem. E quem já conhece também vai lá, porque a gente está com um monte de lançamento. Bom, gente, a nossa ideia aqui hoje, né, como a Luana falou, é uma roda de conversa, é uma coisa fluida, a gente não tem uma agenda, mas a ideia é a gente falar sobre esse pequeno orifício rugoso que causa amor, ódio, repulsa e prazer ao mesmo tempo, né? E por que ele desperta? Por que a prática anal, o erotismo anal, ele desperta, né, tanto a curiosidade como, ao mesmo tempo, essa rejeição, né? A gente tem, historicamente, a gente sabe que essa prática existe desde antigas civilizações, mas ainda hoje, eu não sei se vocês sabem, em 69 países ainda essa prática ela é considerada crime nos dias de hoje. A gente sabe também que a maioria das religiões consideram essa prática algo como uma conduta desviante pelo fato de não ser uma prática que tem como fim a reprodução, né? E aí, gente, eu não estou falando de fé, não estou falando da crença de cada um, eu só estou trazendo um fato. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos, na verdade, nós temos princípios organizadores na sociedade que nos orientam. Tudo que sai desses padrões, né, dessas caixas que nós vamos sendo colocados, tudo que sai disso, ele é um tabu. E quando a gente pensa
numa sociedade que ela tem uma economia heterocentrada, com uma cultura falocêntrica, obviamente o sexo anal ele vai ser algo super transgressor, né? O sexo, de uma certa forma, já é uma transgressão, quando a gente fala de sexo anal, ainda mais. Então, para a gente começar essa reflexão, né, eu tenho uma frase aqui que diz assim: o cu, e já falar de cu, gente, para muitas pessoas já dá um desconforto, né? Apesar da gente, a gente tem esse amor e ódio mesmo, porque assim a gente usa muitas expressões sobre o cu, né? Usando o cu como o centro, né? Cu doce. O Breno tem um repertório disso, né, Bre? Dessas expressões que a gente acaba se ancorando nelas para algumas coisas, né? E então assim essa frase ela diz o seguinte, né? Que o cu ele é um símbolo de tabu que o ser humano constrói sobre si mesmo. Então, eu quero partir disso, né, pensando, para a gente começar a reflexão, né, isso tudo ao redor, né, essa aura de amor e ódio ao redor do cu, ela tem a ver com uma construção, é uma construção tudo isso, né? São significados que a gente vai colocando sobre a gente que acaba, de uma certa forma, nos limitando. Aí queria que vocês me ajudassem um pouquinho a começar essa reflexão. Por favor, Renata, fica à vontade. Não, eu sei muito de todos os dados que você passou para a gente, que realmente é muito importante. A gente tem que conhecer um pouquinho do antes para poder entender o nosso presente. E eu acho que é uma questão muito da construção mesmo. A gente tem a ideia que o cu é aquele negócio super, hiper, mega valorizado que sempre aparece em todos os filmes eróticos. E eu acho que é mais isso. A busca do pessoal atrás do cu é tipo assim, um super, hiper, mega fetiche. E tanto é que existem expressões machistas em relação a isso. Por exemplo, quando uma mulher fala para outra, se você não quiser, outra pessoa vai fazer. E aí cria medo na mulher que a pessoa fala assim, ela só vai fazer não por causa do prazer dela, mas por causa do prazer do outro. Senão ela vai ser trocada. Isso é um absurdo. É verdade. Aí você falou você falou que do cu como referência no pornô, né? Ele está entre os top 10 de acessos É verdade. nos filmes, né, pornográficos. Fala, Bre. Não, mas a Renata tocou num ponto agora interessante, porque muitas vezes ele é uma região referida, né, referendada de uma maneira bastante pejorativa e preconceituosa, principalmente porque a gente vivemos numa sociedade machista e patriarcal, então, naturalmente, a região anal, o ânus, o cu, ele é muito associado mesmo de uma maneira negativa. Então, nós tivemos recentemente no Big Brother, por exemplo, uma expressão entre dois homens, né, um falando do outro, né, seu cuzão, né? E o que é o cuzão? É uma expressão que remete diretamente ao cu, mas é uma ofensa de um homem para o outro. Por quê? Porque o ânus é o lugar historicamente construído no lugar do inferior, do subalterno, do submisso, né? Do negativo. E muitas vezes associado, por conta do machismo, associado muito ao feminino, né? Então é o lugar do frágil, do submisso, né? Então o homem falar cuzão para um outro, isso soa não só como ofensa, mas isso diminui diminui o outro enquanto homem, esse lugar, né, hegemônico, né, de dominação. Né? Então é interessante que a Renata falou isso agora, já me remeteu a um exemplo. Desculpa, Renata. A pessoa que é xingada, ela se sente mal, fala, puta, que cuzão, que sacanagem. E falando dessa relação, né, Bre, que você estava trazendo, quando a gente vai na história, né, e a gente sempre traz muito essa história da Grécia, né, dos romanos, né, do greco-romano, daquelas orgias, porque assim de uma forma hollywoodiana a gente consegue ter essas imagens assim muito na nossa cabeça presente. A gente achava que era um grande surubão, né, que tudo podia, essa coisa toda.
Mas essa relação de poder no sexo anal, ali também estava instaurada, porque é certo, sim, que os homens eles tinham isso como uma prática recorrente, mas era sempre no sentido de que era ou como uma forma de você mentorar, né? Então, isso acontecia de um homem mais velho com um homem mais novo, ou esse homem ele poderia ter essa relação com um escravo, então também ainda reforçando essa noção de poder, e aí com a mulher, né, que assim a gente sempre traz essa coisa do cu penetrável associado ao feminino, né? Então essa relação ela está instaurada desde sempre, né, como o fato de você receber, né, de você ser o receptáculo, ter esse aspecto da submissão mesmo, né? Faz parte. Da mulher em si, mas quando é em relação ao homem, por exemplo, quando ele quer experimentar uma inversão, que seria o mulher penetrando o homem, o cara já é necessariamente taxado como homossexual. Sim. É um negócio que, tipo assim, se você tem prazer no ânus, pronto, você é gay, pronto. É isso que, tipo assim, até os homens aprendem. E eu imagino que deva ser difícil para eles mesmos, conforme ele, tipo assim, por exemplo, digamos que a mulher tá fazendo sexo oral na bola e sem querer ela passa assim no perinho. Na cabeça dele, ele fala assim, gente, isso foi gostoso. Será que eu sou gay? Tem isso, viu, Renata? Eu escuto, tem dúvidas, às vezes, que chegam assim no consultório, né? Eu sou terapeuta sexual e, às vezes, eu escuto questões que a gente até pode achar admirável como é que uma pessoa, né, no século XXI, acesso a informações, ainda se pensa de uma maneira tão pequena, né? Ou com pouca informação, não muito aprofundada, muito rasa, né? Mas acontece, né? Agora, interessante porque eu acho que isso que vocês dois estão falando é muito relevante, porque nós estamos num evento falando sobre políticas anais. E só a existência desse evento, o título, eu acho que eu achei bárbaro, né? Porque o fato da gente discutir sobre a relação do sexo anal e a relação das pessoas com a própria região anal, eu acho que é muito importante, porque vamos desmistificando a partir dos diálogos que a gente precisa não só reconhecer o ânus como lugar de prazer, de desejo, de vontade, né, de prática sexual e se permitir a isso, mas entender também e ressignificar o corpo, né? Porque o corpo durante muitos anos ele esteve desassociado desse corpo, como se ele fosse algo externo, algo fora de mim. Não, só que o coelho não está fora de mim, ele está em mim. Então, olhar para ele é olhar para o nosso corpo. E eu acho que, se a gente for olhar historicamente, como nós estamos reconstruindo e ressignificando o nosso entendimento dos corpos, né? Então, são corpos que desejam, corpos que sentem, que se manifestam, que se posicionam e que praticam o prazer ou têm contato com o prazer das formas mais variadas possíveis, né? Então, políticas anais eu achei legal por dois motivos. Primeiro, porque é um diálogo, né? E o diálogo é uma troca democrática. Falar de cu, portanto, é democrático. E segundo, eu acho que é uma política porque é uma maneira da gente entender socialmente o ano de uma maneira diferente. Nós precisamos desconstruir muitos dos preconceitos com homens e mulheres e todas as identidades. A gente precisa desconstruir esses corpos, né? Até porque a gente vê assim, quando você é criança, né? A criança não rejeita o cocô dela. Gente, não. Ela acha o máximo, ela bate palma, ela dá tchauzinho. Não é isso, Breno? Você está mais perto que você teve filho mais recente do que eu, né? Minha filha tem 6 anos, é verdade. Já está em outra fase, mas assim, a gente sabe, né, que na fase anal, né, segundo Freud, que é a fase que a criança consegue começar a aprender o esfíncter, né, a entender como que funciona essa musculatura, né, então isso dá um certo prazer e ela curte. Então, assim, é exatamente essa coisa da gente ressignificar
tem a ver com toda essa educação mesmo que a gente não tem, né? Essa educação sexual que a gente não tem. Então, a gente que vai construindo uma série de monstros ao redor do nosso corpo, como você falou, né? E é incrível, porque assim, nós somos, né, como brasileiros, a gente tem o corpo como capital, mas tem esse corpo como capital como algo para... muito mais para o outro, né? De eu estar bem para o outro, do que a gente se relacionar bem com a gente mesmo, né? Isso acho que é perfeita colocação. Isso acho que é bastante incrível, né? Quer falar alguma coisa, Rê? E quando a mulher ela vai procurar o seu prazer, entre aspas, no anal, por exemplo, eu que tenho um sex shop, digamos que o marido sugira para ela, vamos fazer anal, não sei o quê. Instantaneamente ela já vem e chama a gente, oi, tem anestésico? Você não tem anestésico? Porque é isso que ela não quer explorar e descobrir novas coisas. Ela só quer, satisfazer o outro, passar o máximo lá para ela não sentir nada e só para falar que deu. Olha só. Nossa, isso é incrível. E até pela nossa falta pelo nosso desconhecimento do corpo, né? Porque anatomicamente, né? A gente pensando anatomicamente, ele é uma região extremamente cheia de vasinhos, né? É cheio de terminações nervosas. Então, o ânus, ele na verdade é só aquela parte da entradinha, e a gente tem o canal anal, que tem mais ou menos uns 5 centímetros, onde a gente tem esfíncter também, né? E é onde a gente tem as maiores sensações de prazer, porque depois a gente vai para o reto é só um buraco negro ali para receber o cocô, né? Isso que ele está ali. Então, assim, pelo nosso desconhecimento, por tudo que já foi criado ao redor, a gente nem tem muitas vezes vontade, porque associa a dor, associa a insegurança mesmo, de na hora sair alguma coisa. E, na verdade, nada mais é do que um ambiente de muito prazer, é um centro, né, super erógeno, cheio de terminações nervosas, mas que, obviamente, precisa de alguns cuidados, né? Então, você tem que estar relaxada, você tem que estar numa relação que você sente confiança, de muita entrega, com muito lubrificante, muito amorzinho. Tem que entender que o primeiro ali, o anelzinho que está na parte externa, a gente controla, que eu sempre brinco que com um copo de vinho a gente já fica relaxada, mas o interno não, ele é que nem o músculo do coração. Então, ele dá uma travadinha, porque ele fica o tempo todo tensionado justamente porque senão a gente ia fazer cocô assim, né? Então, ele fica tensionado mesmo. E se a gente tiver ou insegura, nervosa, medo, ele responde a isso. Então, a ideia é estar bem relaxada, e à medida que o pênis vai entrando, você sentir o momento de você relaxar para você, porque o canal ele vai se acomodando ao pênis, né? Então, fazer com carinho, com amorzinho, não tem que doer, não tem que sangrar, se sangrar porque tem coisa errada, mas tem tudo a ver perfeito com o que você falou, Rê, de muito da mulher ela transferir isso como uma forma só de agradar, né? Muitas mulheres de agradar. E aí não é só com sexo anal, né? A mulher, infelizmente, a gente tem fases da evolução de cada uma, né? Do momento de cada uma em relação ao entendimento da sexualidade, mas a gente sabe que muitas ainda ainda transferem o seu prazer para o outro, né? Deixam na mão do outro o seu prazer, né? Ainda não aprendeu esse autoconhecer, ainda não reconheceu esse corpo como uma fonte de autoprazer, né? Que não precisa nem do outro. Cris, legal você falar, muito legal você falar sobre a questão anatômica, e olha a importância da gente conhecer nossos corpos, tanto por dentro quanto por fora, né? O reto, ele tem esse nome, mas o reto ele não é totalmente retilíneo, né? Ele é curvo, então tem isso também. Você tem que encontrar durante a penetração. Primeiro, você tem 2 esfíncteres que você você tem o controle, você tem até uma entrada, mas o segundo, ele não é, você não tem controle dele. Então você tem que ir acomodando também, né? O que está sendo penetrado, seja um pênis, um brinquedo ou qualquer outro instrumento erótico, ele tem que ser acomodado, né? E dependendo da penetração,
tem posições que vão ajudar muito isso. Então, entender que aquilo não é retinho, só colocar ali e tá tudo tranquilo, é fácil, é só lubrificar e tá tudo bem. Não, né? Tem tudo isso. Então, é importante você falar da anatomia. Mas aí me remeteu uma coisa, Cris, e aí eu até, Renato, queria fazer fazer um apontamento de uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. Muitas pessoas, é comum muitas mulheres, por exemplo, pedirem, então, anestésicos para a prática do sexo anal. Muito. É que, tipo assim, eu digo anestésico por ser o termo popular, né? Que é mais para o pessoal entender. Mas, na verdade, eles buscam dessensibilizantes. E nem sempre elas estão preocupadas em ser um dessensibilizante leve. Existe várias porcentagens de anestesia. Então, por exemplo, tem géis que tem mais ou menos uns 40%, e tem outros que chegam a 90%, até 100%, então a mulher não sente absolutamente nada. E é assustador o fato de que a quantidade de mulheres que buscam esses de 100%, elas não querem nem tentar, tipo, sem fazer nada, ou com um mais leve, que de repente, às vezes, tem um excitante junto, um vibrador, uma vibraçãozinha para ajudar. Não, elas só querem o 100% porque elas não querem sentir nada, elas querem que entre e saia super rápido, e é isso aí, bom. Engraçado, isso me faz pensar em três aspectos, né? Primeiro que, assim, é um perigo, porque ela justamente não sentindo, não tendo essa sensibilidade, ela pode machucar, inclusive, a pessoa ela pode se ferir na prática, né? Então, tem essa questão. O segundo, que realmente, parece que, assim, eu tenho que estar pronta para fazer, né, para o outro, eu tenho que estar pronta a qualquer custo, e aí paga-se um preço muito alto por isso, uma negligência consigo, porque ela pode se machucar e ela não tem o prazer, ela não sente, né, esse prazer durante o envolvimento, a troca ali, né, o jogo erótico. E o terceiro aspecto, que aí eu fico pensando o que está por trás desse esse nível de exigência também, né? É uma exigência social também de você ter que ceder, você tem que estar pronta sexualmente, você não pode negar, né? Às vezes muitas pessoas podem associar assim, meu parceiro está pedindo, está exigindo sexo anal, eu não gosto, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que me estabelecer nessa relação ou me vincular ao outro. Então, eu fico pensando muito nisso, né? E é uma negligência, você vê que são violências que a pessoa vai praticando contra ela mesma, né? Exato. Por isso que é tão importante, puxando a sardinha para os nossos lados que estamos aqui, né? Eu e a Renata. É importante a gente ter marcas, a gente ter empresas que, na verdade, ajudam, né, essa mulherada a se apropriar desse prazer, desse corpo, né? Buscar informações que façam realmente diferença na vida, né, nos seus relacionamentos, no relacionamento dela com ela mesma, né? Porque a gente ainda está engatinhando em muitos temas, né, Bre? A gente é muito... a gente está... Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, e ontem, como eu estourei, eu quero ficar super, assim, alinhadinha para não atrapalhar o restante do pessoal. Olha, passou tão rápido, gente. Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu acho que Rê, você não quer contar alguma curiosidade? Porque você recebe, como o pessoal acessa muito você, né? Quer contar alguma curiosidade de pergunta que você recebe, de coisa assim esquisita? Eu até, inclusive, toda sexta-feira a gente tem um quadro nos nossos stories chamado Papo de Sexta, onde o pessoal manda perguntas e eu vou respondendo. E uma dessas perguntas era a mulher perguntando se o parceiro dela podia fazer xixi dentro do ânus dela. Então, tipo, isso é uma coisa que a gente não vê sempre, só que sabe que acontece muito. E ela, eu mostrei só uma parte, que foi o que eu respondi ela, só que tinha um restante que ela falou que ela não estava confortável com isso. Mas ainda assim, ela falou que ela fazia anal, que isso ela estava acostumada, só que ela achava que o fato do parceiro dela querer fazer xixi lá dentro era uma forma de humilhar ela. Então, é um negócio muito absurdo. Que eu acho que tem a ver com essa falta de educação de tudo que a gente tem, de desconhecimento, assim. Gente, eu não sei se isso é um fetiche, tá? Eu não sou expert se isso é algum tipo de, sabe, de um cara ter tesão, se é uma parafilia, eu não sei.
Mas, assim, eu entendo que o ânus, ele não é pinico. Normal. Tem uma questão do... Não, mas é legal isso que você está falando, Cris, porque assim, aí a gente vai para um outro segmento, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão a gente vai abrir uma outra porta aí, né? Mas assim, tem uma questão do fetiche, tem uma questão... pode ter uma questão parafílica, né? Porque a parafilia, ela está muito relacionada a um desejo, a uma fantasia, um fetiche específico e fixo, né? Numa prática específica, então pode ter a ver com isso, tanto é que ela fala em submissão, né? Tem uma questão aí, então parece um jogo entre eles, também um combinado entre eles que parte um pouco disso, mas eu fico pensando o seguinte também, né? Aquela lógica de entre quatro paredes tudo pode? Não. Pode, desde que seja consensual e que não violente o outro, né? Que não machuque o outro. Teu desejo não pode passar por cima do desejo do outro. Então eu já estou imaginando que assim, se ela não se sentir confortável em fazer isso, sabe, melhor não fazer, né? Eu acho que é mais fácil voltar atrás, conversar e tentar uma outra forma que seja prazerosa para ambos, né? Então, acho que isso é sempre muito importante. Com certeza. Gente, eu vou só finalizar com uma frasezinha, e aí acho que a Luana, se ela quiser entrar com alguma pergunta, para a gente ir terminando, né? Na verdade, não... Oi, Cris. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário que eu acho que vocês podem explorar a respeito. A Roberta Malheiros disse o seguinte: o que na realidade é mais prejudicial ao ato devido à perda de sensibilidade. Se a parceria não tiver a consciência de que pode machucar, fará de qualquer forma. A experiência não será agradável, na verdade será traumatizante. Falamos muito do preconceito da mulher com o sexo anal quando a penetração acontece no seu corpo, mas também vemos o preconceito relacionado ao parceiro. Sim, perfeito. Todo comentário. Mas temos uma questão aí interessante. Você sabe que agora, de mais ou menos uns 3, 4 anos para cá, grupos de homens estão se interessando, falando mais sobre sexualidade, mais sobre sexo, entendendo melhor seus corpos, inclusive tentando desconstruir um pouco dos seus preconceitos. Muitos homens têm praticado, inclusive, o sexo anal, só que não como, não penetrando, mas como receptivo. Então, a prática do sexo receptivo em homens. E homens, não estou falando de homens gays, eu estou falando de homens héteros, que se autodeclaram como héteros. Para vocês terem uma ideia, em 2016 fizeram uma enquete pelo Instagram, tá? Não é de cunho científico, mas eu acho que vale a pena alguns números só para a gente parar para pensar. Mais de 170 pessoas participaram dessa enquete e fizeram uma pergunta sobre o que elas achavam do sexo anal, né? 82% dos respondentes eram declarados heterossexuais e a grande maioria deles, mais de 60%, homens hétero, portanto. Falando que 82% desses homens, 87% desses homens já gostariam de fazer sexo anal, né? Gostariam de fazer sexo anal, e 47% se diz aberto à prática em receber o prazer no ânus, né? Seja a partir de uma penetração ou até mesmo do beijo grego, né? Carícias, língua e beijo. Eu acho que já demonstra muito de uma desconstrução, não somente, né, quando a gente pensa em homem, mas principalmente de uma questão heterocentrada, né? Heteronormativa. Exato. Maravilhoso. E tivemos... Oi, desculpa, pode falar, Lu. E tivemos mais uma pergunta também, agora é do Gil. Ele pergunta assim, o que fazer se a minha parceira tem medo de fazer sexo anal por medo das hemorroidas piorarem? Primeiro que o sexo anal, ele não tem nada, ele não... Assim, uma coisa não tem a ver com a outra, né? A hemorroida, ela é muito mais hereditária, né? E tem a ver com pressão também, do que com o sexo anal. Obviamente, se é um momento que está inflamada ou que tem algum tipo de fissura, obviamente você tem que recorrer a um médico tal para você tratar. Mas são coisas independentes. Sim, e vale sempre a lógica do autocuidado, né? E da responsabilidade afetiva. Você está na relação com a tua parceira. Ela está incomodada, ela está com a hemorroida incomodada, sentindo dor, não força a situação, deixa ela se tratar, e aí, num outro momento, vocês podem tentar novamente a penetração do sexo anal.
Perfeito. Eu acho que é o principal, né? Primeiro você tem que buscar o tratamento, resolver o problema e não para não existir a possibilidade dele piorar, porque de uma hemorroida pode partir para uma fissura e daí fica 3 vezes. É horrível. Isso, exato. Exato. Mais alguma coisa, Lu? Nesse momento, não. Tá. Então, assim, a gente vai fazer, acho que, as considerações finais. Se vocês quiserem falar alguma coisa, quer deixar alguma coisa, Bre? Eu só queria fechar mesmo agradecendo, não agradeci inicialmente, mas eu quero agradecer e enfatizar a importância de eventos como esse da Intimi. Acho que é super importante, eu costumo participar, então me sinto sempre muito, muito honrado, privilegiado em participar com vocês. Grandes 2 mulheres aqui na companhia, não poderia dar errado nunca, sempre muito obrigado pela companhia. E falar que a gente tem que pensar no ânus, a gente tem que pensar no cu, a gente tem que praticar mais, né, falar mais abertamente sobre ele, entender que ele é uma região de prazer, sim, é uma zona erógena super importante nos nossos corpos, e que está, inclusive, a Cris falou da linguagem, né, a gente usa tão, né, é tão usual, né, Cris, a gente fala do cu, o cu doce, o cu virado para a lua, o que o cu tem a ver com as calças, bem... O que o cu tem a ver com as calças é que nós precisamos falar e desmistificá-lo cada vez mais. Então, é isso. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Bre. Rê? Também eu compartilho até do depoimento dele. Eu me sinto super maravilhosa, adorável de ser convidada para esse tipo de coisa, porque eu gosto muito. O que me chamar para ir, eu estou indo e adoro conversar. Eu acho que é isso que a gente faz tão legal, e por isso que a gente acaba transmitindo essa mensagem tão bem, porque é um negócio que faz tão bem pra gente que trabalha com sexo, sexualidade, e a gente quer compartilhar tudo que é de bom com as outras pessoas, excluir essas coisas ruins e trazer só coisa boa. Então, também, muito obrigada pelo convite, por estar participando. Foi muito legal, gostei pra caramba. E não deixe de seguir todo mundo, por favor, no Instagram, a Sophie, o Breno, a Excitrim, que é Moá. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Eu queria só fechar com trazer um pouquinho de Foucault, que Foucault ele diz que a liberdade ela é um processo criativo, né? E que ele tá muito na maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, com os nossos desejos, né, e com o nosso sexo. Aí tem uma frase dele assim: a liberdade é algo que nós mesmos criamos, ela é nossa própria criação, ou melhor, ela não é a descoberta de um aspecto secreto do nosso desejo. Nós devemos compreender que com nossos desejos, por meio deles, instauram-se novas formas de relações, novas formas de amor e novas formas de criação. Então, queria encerrar aqui com esse homem maravilhoso e convidar de novo vocês a conhecerem lá. Quem não conhece a Sophie, vai lá conhecer. A gente tem também gel de massagem à base de água para sexo anal. A gente tem um estimulante Soul Deep ali para a entradinha do ânus, para dar uma estimulada. Muito obrigado, Bre, pelo seu tempo. Renata, fera, fiz uma live com essa menina sobre sexo anal também, que foi um arraso, justamente porque é um assunto curioso. E Lu, obrigada pelo tempo também, viu, querida? Nós é que agradecemos. Não foi uma palestra, foi um bate-papo assim riquíssimo, cheio de conhecimento. Muito obrigada, foi incrível. Obrigada, Breno. Fico feliz em ter dado certo esse ano. Que bom. Que bom. Que assim prazer em te conhecer, Renata. E Cris, é sempre bom te ver de novo. Obrigada, querida. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado. Boa tarde. Bom final de